Vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Agora nós vamos falar da decisão de hoje do Copom, que manteve a taxa básica de juros em 2% ao ano. Nós vamos falar das perspectivas em relação a essa política de juros para 2021, reflexos do mercado. Eu converso agora com o Tomás Sarkis, que é economista e analista de macroeconomia da Eleven Financial. Tomás, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós tivemos a manutenção dos juros como o mercado esperava, só que desta vez o recado veio diferente, né? O Banco Central foi para uma outra direção. Sim, como você bem disse, que o Banco Central iria manter os juros em 2% era dado. Todo o mercado já esperava isso. A expectativa estava justamente no comunicado que acompanha a decisão. Então, o Banco Central decide os juros e sempre escreve um texto, um comunicado, explicando por que decidiu manter o juro dessa forma. Em termos de... E dá para dividir o comunicado em duas partes. Uma parte que ele analisa a conjuntura, o momento atual, e o segundo onde ele analisa as expectativas, ou seja, como ele enxerga o cenário prospectivo da economia global e interna. Sobre o cenário, sobre a conjuntura, mudanças foram breves. Falou que o cenário externo está mais favorável para emergentes, afinal tem vacina, o juro lá fora deve ficar baixo por bastante tempo. Aqui dentro, a atividade econômica se recupera a um ritmo mais forte, claro que deve desacelerar quando o auxílio emergencial acabar. E as projeções do Banco Central apresentaram um breve movimento de alta, respondendo também às próprias projeções do mercado. A principal mudança, na minha visão, no comunicado do Copom foi a alteração do chamado Forward Guidance. O que é esse Forward Guidance? É condicionantes para o Banco Central manter, subir ou abaixar a Selic. O que significa, o que representa esse Forward Guidance? Ele divide em três partes. Primeiro, para manter a Selic no nível atual, o Copom considera que as expectativas para o horizonte relevante, ou seja, para 2021 e 2022, devem estar na meta ou abaixo da meta. As expectativas acima do horizonte relevante, ou seja, para 2023 e 2024, devem estar na meta. E o regime fiscal deve ser mantido, em outras palavras, podemos traduzir para o teto de gastos, continua respeitado. Dado o cenário, nesse momento de aumento da inflação vinda dos alimentos com possível contaminação dos demais preços e expectativas de inflação subindo e riscos fiscais relativamente altos, por causa da gastança que foi necessária por causa da pandemia, o Banco Central começou a pisar no freio. O que eu quero dizer com isso? Já começou a sinalizar que este Forward Guidance não vai mais valer daqui a 1, 2, 3 reuniões, não ficou claro isso ainda, temos que esperar a ata para ver, mas que em algum momento já deve começar a subir a Selic. Agora, o mercado já trabalhava com essa possibilidade de elevação dos juros da Selic do ano que vem. O último relatório Focus de segunda-feira mostrou isso, o mercado prevendo 3% no final de 2021. Você acha que esse recado altera esse percentual ou vai ser uma expectativa só de que os juros possam subir antes, não esperar o segundo semestre, por exemplo? Sim, eu acho que é mais na segunda linha. Eu acho que nesse momento o comunicado ainda não teve força o suficiente para alterar a projeção de Selic para 2021, então deve ficar em 3%, mas a tendência, aí falando na nossa visão, a tendência é que com essa aceleração dos preços contaminando os demais preços da economia, então preço de energia subindo, preço de alimentos subindo, tudo isso deve contaminar o tal do núcleo da inflação, aquela inflação estrutural que responde mais ao ciclo econômico. Quando isso começar a acontecer, as expectativas devem começar a subir mais rápido, e aí sim, falando entre fevereiro e março, a gente espera que haja um movimento de expectativas para a Selic para cima, e isso, claro, deve forçar o Banco Central a subir a Selic um pouco mais rápido do que o mercado projeta. Porque a gente pegando o cenário todo relacionado aos juros, primeiro, a gente já tem juro básico negativo, né, que a projeção do mercado estava em 4,2% de inflação. Este ano, a taxa Selic Sim. é metade, menos a metade Sim. do que a inflação de final de ano. Então, isso reduz muito a rentabilidade, o mercado pressiona lá na curva de juros, e aí a gente tem a incerteza fiscal. Há pouco a gente está vendo a matéria do Rodrigo Maia, ressaltando exatamente isso, o que o governo não conseguiu aprovar, e muito do que ele não conseguiu aprovar está relacionado às contas públicas, né? Exato, e é importante lembrar que, apesar de política fiscal, as contas públicas e política monetária serem independentes, na prática, né, elas conversam muito entre si. Principalmente, a política monetária do Banco Central responde à política fiscal.
Então, quando há uma deterioração nas contas públicas, conforme a gente está vendo, não agora, há muito tempo já, isso aumenta o risco na economia e o juro, por exemplo, a Selic, ele deve ser condizente com o risco da economia. E uma coisa que eu venho falando há algum tempo se não fosse a pandemia, a Selic jamais estaria em 2%. Foi um cenário extraordinário no qual o país precisava de muitos estímulos, tanto fiscais quanto monetários, e isso forçou a Selic a ser colocada lá embaixo. Afinal, a gente tem uma ociosidade muito grande, a gente tem expectativas relativamente baixas para a inflação, mas esse cenário deve começar a mudar. E o Banco Central, ao invés de responder a esse cenário, ele deveria antecipar sobre as contas públicas. Você mencionou, de fato houve uma deterioração muito grande porque o governo precisou gastar muito dinheiro para sobreviver à pandemia. E o problema é o seguinte: existia em 2019 a expectativa de que a gente poderia zerar o nosso déficit primário entre 2022 e 2023. Isso consolidaria 9 anos consecutivos de déficit primário. Quando tem déficit primário, a dívida aumenta, o juro aumenta e o cenário fica muito mais arriscado. Tem uma fragilidade muito maior. Exato. E com a pandemia, por causa desse aumento de gasto, em um cenário otimista, o déficit primário seria zerado em 2030. Isso seriam 16 anos consecutivos de déficit primário. Em um país com o histórico inflacionário do Brasil, com crises fiscais como a gente já teve, não é nem um pouco sustentável tantos anos consecutivos de déficit primário, principalmente com aumento de dívida, aumento de risco. E nesse processo aí de redução dos juros, além dessa condição colocada pela pandemia, o que permitiu lá atrás que o Brasil começasse a reduzir os juros foi a questão fiscal, foi a aprovação da reforma da Previdência, foi o teto de gastos que agora vivem querendo ameaçar, né? Que sempre a gente tem uma ideia lá, olha, essa semana mesmo saiu a PEC emergencial, o relatório, mas antes disso teve uma ideia que foi concreta. Eles falaram que não era ainda o dado oficial, mas eles tentaram driblar o teto de gastos. Sim. Dividindo historicamente, né? Desde 2016 a gente mudou a nossa política econômica, que chama de novo regime fiscal, que baseia-se no teto de gastos. O teto de gastos é a âncora fiscal que permite estabilidade, que permite confiança, que permite estruturalmente que os juros fiquem baixos. De 2016 para cá, houve algumas reformas que atenuaram a trajetória da despesa obrigatória. Então, a gente teve a reforma da Previdência, a revisão de subsídios, e agora o governo tenta emplacar outras reformas. Então, podemos colocar uma reforma administrativa, a própria PEC emergencial. Não só são urgentes, como são mais urgentes do que eram no passado. E em um cenário como a gente está vendo nesse momento de baixa probabilidade que essas reformas sejam implementadas, o risco fiscal aumenta mais ainda. E agora falando sobre o teto de gastos. Ele, na lei, diz que todas as despesas devem crescer ao máximo a inflação do ano anterior. Só que nos últimos anos, principalmente em 2019 e nesse ano de 2020, houve aprovação de crédito extraordinário, permitindo que ano passado desrespeitasse a regra de ouro e nesse ano acumulasse e incorporasse os gastos da pandemia. Então, se todos os anos o Congresso aprovar crédito extraordinário para poder gastar mais, o teto de gastos vira um enfeite. Uma referência apenas. Né? Exato, uma mera referência. O que importa, de fato, para o teto de gastos, que a gente tem que olhar o resultado final, é a dívida, que saiu de 55% em 2014, chegou a 75% ano passado. Esse ano deve acabar um pouco mais de 90% e que deve crescer pelo menos até 105% do PIB. Isso não é condizente para o grau de risco do país. Quando você está com uma dívida imensa que não para de crescer e, por outro lado, você tem uma receita que é muito inferior à sua despesa fora a dívida. Então, essa é a situação que a gente vive. Agora, rapidamente, para a gente já encerrar, Tomás, até onde você acha que vai essa sustentação dos juros em 2%, se a gente não tiver algum avanço efetivo em relação a essas medidas fiscais? Olha, a nossa expectativa é que a Selic comece a subir no primeiro trimestre de 2021, mesmo com desemprego alto, por sinal mais alto que esse que o IBGE mostra por questões estatísticas, mesmo com ociosidade alta,
essa deterioração fiscal, essa falta de avanço na agenda de reformas, deve subir as expectativas de inflação e, por consequência, o Banco Central deve responder com altas de juros. Então, no primeiro trimestre de 2020, a Selic deve começar a subir e voltar gradualmente, esperamos que gradualmente, a um patamar neutro, em torno de 6%. Isso se algumas reformas Você acha forem que ela chega a 6%, Sim. então não os 3% que o mercado está falando? Isso está falando para 2023 já, 2023, perfeito. longo prazo. Perfeito. Tá? Nossa expectativa para o fim de 2021 é 3,5%. Tá. E agora, se houver maior desrespeito ao teto, mais negligências com a agenda de reformas, esse processo de subida deve ser mais rápido do que o mercado está esperando. Porque Ainda mais rápido. o Banco Central tem que segurar a inflação e a deterioração das contas ou das expectativas mexe com a inflação também, né? Claro. É isso, tem uma relação direta, inclusive via câmbio. Exato. Quando o país está mais arriscado, você mesmo colocou, o câmbio fica mais depreciado. Exatamente. Com um dólar mais caro, o preço de importação, o preço de insumos para importação também fica mais caro. E a inflação fica mais pesada, Sim. é isso. Eu conversei com o Tomás Sarkis, que é economista e analista de macroeconomia da Eleven Financial. Muito obrigada, Tomás. Obrigado, Denise. Boa noite. Boa noite com vocês.